Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Você já cancelou alguém? Que termo mais estranho, né? Estou recebendo hoje aqui a Michele de Oliveira, psicóloga, para a gente falar sobre a cultura do cancelamento. Porque nos últimos dias a gente tem visto muitos artistas sendo cancelados por posicionamentos, por falas, enfim, o cancelamento ocorre por N motivos. Por né? N motivos. Isso mesmo. Essa questão se tornou mais forte por conta do Big Brother, né? Do reality show, que é um dos mais assistidos no nosso país. E a Carol Conká, que nem você falou no início do programa, ela está sendo a grande cancelada, foi, né, a grande cancelada do programa. E aí eles costumam até falar que o que acontece no programa é lá dentro, né? Que aqui fora é outra coisa, que os ataques os ataques não podem Ela atacou o Lucas, principalmente, Lucas. né? Ele até desistiu do programa por conta da pressão psicológica que foi feita em cima dele, mas ela teve ali treta com quase todos os participantes. E ela se gabava de ter acabado com ele, humilhado ele. Sim. Né? É um ego E ela altíssimo. perdeu emprego lá dentro da casa ainda, perdeu os patrocinadores. Seguidores, que para eles são muito importantes. E perdeu o que mais? Perdeu shows? Ela perdeu show, né? Ela tinha participações já em festivais que estavam agendados. Ela teve a participação dela retirada, perdeu patrocínio. Então, assim, para a carreira dela foi bem prejudicial essa participação dela no programa. Tem um outro artista, o MC Gui, que fez quando numa ida dele à Disney, ele tirou sarro de uma menina que estava com o cabelo esquisito e tal. Olha aí, ó, essa participação aí, ó. Ele tirou sarro daquela menininha que era uma menininha com câncer. Tem câncer. E estava usando uma peruca, né? E ele fez um vídeo tirando sarro. E esse vídeo fez com que ele fosse cancelado também. Eu não sei como é que está a carreira dele hoje em dia, se ele conseguiu reverter, mas foi um fato bem complicado. Foi. Ao longo dos últimos anos, desde 2017 para cá, quando surgiu esse termo, na verdade não surgiu, mas ele voltou à tona com mais força, a gente teve várias, né, influencers e artistas cancelados, inclusive até pessoas mortas foram canceladas. Teve um episódio que eu achei muito interessante, que foi o Raul Seixas. Ele foi aqui a nossa Miss também, a Miss Campo Novo dos Parecis, tirou sarro do menino que estava entregando, fazendo entrega de bicicleta, foi cancelada, perdeu patrocínio, teve que se explicar depois, né? Teve que fazer vídeo se explicando, se é que tem uma explicação, né, para esse tipo de brincadeira que eles colocam, é que na verdade estão ali em busca dos likes, né, das curtidas. Mas então, aonde que acaba a brincadeira e começa o mimimi? Então. Porque parece que os dois, já vão me cancelar também. Falou mimimi, corre risco de ser cancelado. A brincadeira, a não ser que você seja muito íntimo da pessoa que você está brincando, tem certos tipos de comentário, principalmente com a aparência da pessoa, né, que eu acho que é uma das coisas que mais pega. Então, assim, se você não tem uma intimidade muito forte com a pessoa, não brinque com a aparência, não faça comentários sobre aparência. Essa aí foi outra, Essa aí né? foi a Gabriela Pugliese, que no auge da pandemia fez uma festinha na casa dela e ainda falou um palavrão com respeito à vida, né, que não estava nem aí. Foi duramente criticada, teve que se ausentar das redes sociais. Aí depois voltou, o brasileiro tem memória curta, né? Voltou e tá tudo bem de novo já. Tá tudo tranquilo? Tá tudo ótimo. Agora, a cultura do cancelamento começou quando? É um fato novo esse, né? Então, quando a gente fala... sempre aconteceu? Sempre aconteceu. Na história da humanidade, é que antes ela não tinha esse nome. Mas se a gente for buscar historicamente, na época das fogueiras da Inquisição, por exemplo, era uma espécie de cancelamento. Nossa, que cancelamento, exatamente. Hein? E aí entra muito também a questão... Cancelamento definitivo. Da natureza humana também, porque nessa época, esse cancelamento, ele era um programa de família, era um programa de domingo à tarde. Os pais levavam os filhos e ali cuspia nas pessoas, xingava, né? E era uma coisa, né, que as pessoas gostavam daquilo. Biblicamente, a gente também tem relatos. Quando ali estão apedrejando a prostituta e Jesus chega ali e ele, apesar daquilo ser permitido por lei,
ele chega e fala, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele já foi contra o que era uma tradição da época, uma coisa permitida pela lei. Então, assim, historicamente, a gente vem dessa questão de que o ser humano, ele gosta de colocar nessa posição de que eu estou certo, né? O que eu estou fazendo, a minha ideia está certa e eu estou julgando o outro. Então, assim, eu estou ensinando o outro, mas como uma forma de punição. Hoje em dia, né, em épocas de redes sociais, isso toma uma proporção muito maior. Porque a partir do segundo que você falou alguma coisa que ou ela é machista, ou ela é misógina, sexista, isso já tem uma repercussão muito grande. É um ponto positivo porque acaba sendo didático. As pessoas, querendo ou não, aprendem a refletir, a pensar. E a gente vê que hoje as pessoas estão tomando cuidado com isso, né? Se eu falar isso, que repercussão que vai ter? Porque ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser cancelado. Por outro lado, quem cancela também tem que tomar o cuidado de não estar cometendo a mesma coisa que ele está julgando. Porque, por exemplo, a partir do momento que a Carol Conká foi cancelada e aí começaram a chamar ela de macaca, a falar que iam matar ela, o filho dela, a família dela, então ali essas pessoas estão fazendo isso, estão fazendo a mesma coisa ou pior. Já saiu do universo do cancelamento e já entra em outra história. Já saiu da parte de que o cancelamento, Ou o cancelamento não tem limite? Na internet, as pessoas perdem um pouco do limite, porque a ideia é ensinar, né? É falar, quando uma pessoa comete um ato, no caso da Pugliese, por exemplo, foi uma coisa que ela fez grave, né? A gente estava com milhões de mortes, né? Milhares de mortes no Brasil, no mundo inteiro, e ela faz uma festa zombando da vida, né? E não tô nem aí. Então, assim, foi um cancelamento... Feliz da vida que estava aí, ó. Feliz da vida, né? Ou seja... Dane-se quem está perdendo parentes, né, quem está sofrendo. Mas, assim, esse cancelamento serviu para ela refletir. Agora teve também da VTube, né, que foi uma das últimas eliminadas aí do programa, que ela cuspiu na boca de um gato, isso já há algum tempo atrás, mas esse fato foi trazido para a atualidade, né, trouxe à tona, e ela foi também cancelada. Então, essa menina, eu não sabia quem era ela, não acompanhava. Comecei a ver os comportamentos dela dentro do Big Brother, né? Que eu costumo brincar que o Big Brother é um laboratório maravilhoso pra gente ver o comportamento humano ali. Mas essa questão do gato eu nem sabia. Eu vi que ela foi cancelada por conta da manipulação, né, dela dentro da casa com os outros participantes. E ela, pelas Mas entrevistas... a gente percebe que uma coisa puxa a outra, né? Vão lá no passado da pessoa buscar informação. Aí a internet é né? sem limite. Sem limite. Ela vai em busca de tudo. O Emicida... o músico Emicida participou recentemente do Roda Viva e ele falou sobre a cultura do cancelamento. Quero assistir com você e a gente volta comentando. Roda para mim. Cancelamento, né? O que você acha dessa cultura do cancelamento? Eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem que observar com cuidado, entendeu? Porque muitas pessoas também que reivindicam a coisa do cancelamento e eu tô sendo cancelado, na verdade só tô sendo questionado ou responsabilizado pelo que falou, entendeu? A gente vem de um lugar onde muitos de nós, né, e eu sou das pessoas que conseguem ter voz nos últimos anos, mas muitas outras pessoas com perfil diferente do meu, pessoas brancas, elas têm o hábito de dizer coisas e não ter um direito de resposta a respeito das coisas que elas foram ditas. Por exemplo, um exemplo que para mim ele é muito sintomático, né? Nos anos 90, final dos 90, começo do 2000, na verdade, na intenção de atacar o governo Lula, a Bárbara Gância constrói um texto onde ela diz que o hip-hop é financiado pelo tráfico de droga. Então o Gilberto Gil não deveria olhar para o hip-hop como um movimento cultural, entendeu? O título desse texto, inclusive, era Cultura de Bacilos, era assim que ela se referia a nós, e nenhum de nós tinha voz para responder isso naquele mesmo veículo, entende? Aí quando a gente tem uma posição dessa, que a gente também consegue trocar de igual, essa pessoa se sente cancelada, mas ela não está sendo cancelada, ela está sendo exposta e responsabilizada pela forma irresponsável como ela compartilhou um pensamento. Então, eu acho sim bastante problemático, porque tanto o que a gente tem chamado de identitário, quanto os anti-identitários incorrem no mesmo erro,
que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Não existe uma esquerda, não existe uma direita, existem várias direitas, existem várias esquerdas, não existe um identitário, vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando. Existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana, e algumas delas vão sim se associar a essa cultura que você chamou de cultura do cancelamento. Só que eu acho que isso aí não está ligado ao ativismo, acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional, sacou? Porque o ativismo continua serião, trabalhando e correndo. O que você achou? É uma questão polêmica, né? Vamos dizer assim, principalmente quando a gente entra para essa questão de racial, né? De minorias, que né, a gente estava comentando aqui agora há pouco. Mas tudo tem que ter um bom senso, né? Tanto de quem cancela, né? Para não cair naquela ilusão de que ele está certo sobre tudo, né? E nem partir para a parte de agressões mesmo quanto ao cancelado, porque eu acredito que a intenção primeira do cancelamento é ensinar, né? Falar, olha, essa sua maneira de falar, de pensar não tá legal, você tem que mudar. Só que na internet isso toma proporções gigantescas, né? Que parte para ataques pessoais, né? Ataques, ameaças, então assim, isso já se torna preocupante também. Os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos na internet e perceber se eles são ou não canceladores. Isso deveria ter um acompanhamento mais de perto dos pais? Sim, é um assunto que eu trago também para o meu consultório, quando os pais buscam ajuda para o filho, porque hoje a gente vê muito que as crianças elas estão soltas, elas ficam com o celular o dia todo na mão e sem nenhuma supervisão. E ali a gente sabe que a criança ela está exposta a qualquer coisa. Às vezes você pesquisa uma coisa, ali o algoritmo ele já te induz para outra pesquisa, então os pais devem sim ficar atentos não só a essa questão de cancelamento, mas a todo o conteúdo que os seus filhos, principalmente menores de idade, acessam na internet. Olha lá, será que cancelaram o programa? Meu Deus do céu, tá séria a situação, hein? Descancela a gente aí, pelo amor de Deus. O medo de ser cancelado agora, né? Todo mundo tem esse medo do fantasma do cancelamento. Mas cuide de sua língua, né? Dos seus dedinhos, de seu pensamento, e aí não tem problema, aí né? não tem problema. Legal. Michele, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui, por esse papo bacana, gostei. Acho que a gente tem que trazer esses temas à tona, né? Porque as pessoas... Daqui a pouquinho eu vou falar com a secretária adjunta de Direitos Humanos da Prefeitura de Cuiabá, com o Rubinho também da Guia, já falei aqui já de vocês, e a gente falava, né, que os direitos humanos entrou na linha, na pauta do cancelamento, né? Verdade. Dos cancelados. Como sair dessa pauta? Acho que com educação, com ensinamento, né? Porque as pessoas elas ainda não têm muita noção do que seja determinado assunto. São poucas as pessoas que entram nessa discussão que realmente entendem. A maioria vai ali de acordo com, que a gente estava comentando, vai para o efeito manada, né? Um falou alguma coisa, puxou o grupo, te agradou, você vai embora. E às vezes nem sabe muito bem do que você está falando. Está cancelando sem saber o quê? Está cancelando sem nem saber o que está cancelando, por que está cancelando, mas está todo mundo falando e está dando engajamento, vamos embora, vamos cancelar também. Meu Deus. Obrigado, querida, pela tua participação. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Até a próxima. Até. Tá?